Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. Nós estamos hoje aqui para um bate-papo um bocadinho diferente do que nós estamos habituados, né? É a minha primeira gravação externa, espero que dê tudo certo. Eu não sei como é que vai sair esse vídeo, né? E vamos ter ruídos, tem uma estrada aqui do outro lado, né? Vão ter pessoas fazendo caminhadas, né? Passeando com os bebezinhos, com cachorrinhos, tem muita gente por aqui. Eu tô aqui no Parque da Represa, dá para ver, não sei se dá para ver a água aqui fora, a represa ali atrás de mim, né? E muito bonito aqui, Parque da Represa, na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. E eu costumo fazer caminhadas matinais aqui. E aí, eu aproveitei a caminhada de hoje para fazer um vídeo assim, bem natural, bem leve, porque tem tudo a ver com o que eu quero conversar hoje com vocês, certo? A gente, quem está nos acompanhando, né, sabe que esse é o 14º vídeo de uma nova série. Eu tinha explicado no primeiro vídeo dessa série, né, que estávamos começando uma nova fase aqui do canal. E que fase era essa? Porque há muito tempo, né, eu trabalho com espiritualidade, despertar da consciência, expansão da consciência. Já administrei uma casa espírita por 7 anos, né? Uma casa espírita universalista, né? E aí, durante a pandemia, havia encontros online, né? Foram 2 anos de encontros online para que o grupo não se dispersasse. Isso eu expliquei lá no primeiro vídeo. E aí, fim da pandemia, eu comecei a gravar diretamente aqui, falando com vocês, certo? Então, assim, já não eram mais os áudios, né, dos estudos que aconteciam com esse grupo. E passei a conversar diretamente aqui com vocês. Pois bem, dado início a essa nova fase, né, que então foram 13 vídeos, 14 agora com esse. Esse agora vem trazendo uma nova fase também, né? Uma nova fase também. Que fase é essa? Nossa, vídeo externo, né? E de um bate-papo assim, bem natural, bem leve. Que nova fase é essa? E por que eu falei que essa gravação externa, né, tem tudo a ver com o que eu tenho para conversar hoje com vocês. O que acontece é o seguinte, gente, a gente vem conversando, né? Quando a gente fala de trabalhar com expansão da consciência, espiritualidade, despertar da consciência, desenvolvimento das habilidades do nosso espírito, né? Nós estamos falando, e sempre bato nessa tecla, do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai nos levar a sermos nós mesmos. E o que é sermos nós mesmos, né? A nossa essência, o que nós viemos para ser, porque a gente se desenvolve aqui, vamos crescendo aqui, né? Dando uma carga de informação ao personagem, e aí nós acreditamos que todas essas informações do personagem, né, nos definem, que somos nós. E não é isso, né? O que realmente, quando a gente fala assim, seja você mesmo, né? Estamos falando da essência. E para a gente encontrar com essa essência, é preciso o autoconhecimento, o autodescobrimento, né? Identificar, sentir, entre aspas, a voz do nosso self. E então a gente tem a coragem de sermos nós mesmos,
E aí precisa de coragem, por quê? Porque o nosso personagem, né, todas essas informações que ele tem, tudo que o caracteriza, né, é uma construção social, familiar, religiosa, é tudo que nos foi dito, que nós acreditamos, é tudo que nós vivenciamos, né, todas as informações das nossas experiências e como nós lidamos com elas. E aí houve então essa construção, e essa construção continua acontecendo, né? Se a gente não busca esse autoconhecimento, se a gente não busca o autodescobrimento da nossa essência, nós continuamos numa construção e vamos vivendo de forma a alimentar o que já tem dessa construção. E aí a gente vive buscando satisfazer, né, essa informação que nós já temos. Por quê? Porque nós precisamos validá-la, precisamos dá-la como nossa verdade. E aí, para validá-la, nós precisamos da validação externa, nós precisamos que a sociedade nos diga quem somos. E aí a gente entende isso como, então, o sentido da nossa vida, porque está havendo uma definição de quem nós somos, né? Uma suposta definição. Então, é um falso eu. Enquanto a gente não descobre o nosso eu superior, né? Essa nossa essência, nós vamos alimentando e vivendo esse falso eu. E aí, o que foi que aconteceu, né? O que é que tem acontecido e que eu quero conversar com vocês hoje aqui. Eu tenho dito, e quem me acompanha, né, ao longo desses anos, pessoas que já estudaram comigo, né, tantos grupos, né, que já passaram e que já ouviram eu falar isso, que tudo que eu converso, tudo o que eu trago, né, para as pessoas, ou eu já vivi aquilo, né, isso tirando teorias e conceitos, definições de livros, tá? Falando de experiências e de explicações sobre coisas espirituais e expansão da consciência, tá? E então eu sempre dizia assim, e que muito do que eu falava, ou eu já tinha vivido aquilo, ou eu estava vivendo. Então, que eu não passava nada que eu não tivesse aquela experiência. Por quê? Porque senão a gente fica com palavras soltas ao vento, né? E ficamos assim, passamos informações vazias, né? Vazias de sentido. E isso não ajuda as pessoas a se transformar, a buscar também a sua essência, a se descobrir. E com esse momento agora não é diferente. O que é que tem acontecido? Há 3 semanas, né, que não publicamos absolutamente nada no canal, né, nenhum vídeo, não tive condições para isso. Uma das razões foi uma infecção no ouvido e que me deixou realmente impossibilitada de gravar. Não estou 100% pronta, né? Quer dizer, não estou 100% curada, ainda estou tratando dessa infecção. A infecção, na verdade, né, já está curada, mas o ouvido ainda está tapado. Seu ouvido esquerdo aqui está tapadinho, gente, eu estou surdinha, então eu não sei se eu estou falando alto, se eu estou falando baixo, dá aquela ressonância, né, quando a gente fala, né, só que, e causa um incômodo danado, só que esse incômodo era bem maior, e aí eu não tinha condições de gravar, certo? Mas um outro motivo é que eu estava vivendo uma angústia bem grande para mim, né? Porque eu não estava me identificando com a forma como eu estava gravando os vídeos, né? Então, esses 13 vídeos anteriores. E aí eu pensava assim, caramba, essa não sou eu, isso faz parte de uma construção, isso, de repente, existe uma intenção de uma validação social, de uma resposta social, de que está tudo ok, que está tudo certinho e que é assim que se grava. E beleza, essas coisinhas que
como é que se diz, que as pessoas definem como deve ser. Olha, para o seu vídeo sair legal, você tem que gravar assim, assim, assim. Olha, para as pessoas gostarem dos seus vídeos e do que você está falando, você tem que falar assim, assim, assim. E aí eu vi que, mesmo sem querer, inconscientemente, eu estava buscando, né, uma correspondência a essas definições. E aí isso começou a me angustiar. E eu disse assim, caramba, essa não sou eu. Liberdade é a palavra-chave da minha vida. Eu preciso me sentir livre para eu fluir. E eu sentia que não estava fluindo, sabe? De estar falando coisas decoradinhas, que não fosse assim de uma forma natural, de uma forma leve, espontânea. E então eu aproveitei, né, esse momento que estava doente, né, com essa infecção no ouvido, e aí fui também investigar, por meio do autoconhecimento, o porquê do ouvido estar tapado, o porquê dessa infecção. Uma vez que tudo é psicossomático, né, a gente precisa e buscar compreender a mensagem de tudo aquilo que a gente passa. E eu disse, tem alguma coisa relacionada a isso que eu estou sentindo, de que não estou gravando os vídeos de uma forma que realmente me preenche, não estou me sentindo livre, né, com essa infecção no ouvido. E aí eu até tinha conversado com as amigas, eu já estou identificando a mensagem dessa infecção, o que é que ela está querendo me dizer. E aí eu identifiquei, vamos lá, autoconhecimento, autodescobrimento na prática. Por isso que eu tinha dito que tudo que eu converso com vocês, ou eu já vivi aquilo, ou eu estou vivendo aquilo, entendeu? Então, quando eu passo uma informação, passo de uma forma que, olha, comigo aconteceu assim, assim, assim. Eu sempre até dizia, né, para o pessoal que estudava comigo, busca suas próprias experiências, né? Porque espiritualidade é a gente desenvolver com as nossas próprias experiências. A gente desenvolver com as experiências dos outros, isso é religião. É o outro dizendo como é que deve ser, é o outro dizendo qual o caminho que a gente deve seguir para que aquelas experiências aconteçam conosco. E como o nosso assunto, né, o que nos descreve nessa caminhada, né, o nosso canal, a minha caminhada, que é o desenvolvimento das habilidades do espírito, então eu sempre falava para as pessoas buscar as suas próprias experiências. E aí eu compartilhava as minhas, uma forma de explicar, né, determinadas experiências e explicar algumas definições que os livros trazem, como que acontece na prática, né, e instigá-los a buscarem, né, em si, na sua vida, as suas próprias experiências. E aí eu disse, não, então eu vou buscar compreender tudo isso que está acontecendo. E uma vez que eu busquei compreender tudo que estava acontecendo comigo, eu estou aqui agora compartilhando essa experiência e quem sabe poder ajudá-lo, certo? A também se descobrir, a buscar as suas próprias experiências. E então, nessa busca, nesse silêncio interno que eu fui fazer, para identificar, sentir a voz do meu self, sentir o que é que a mensagem do meu Deus interior, né, estava transmitindo para mim, para que eu vivesse então a minha essência, eu fosse eu mesma. Eu então identifiquei que eu não estava sendo eu mesma, eu já tinha, né, já estava desconfiada disso, eu já não estava gostando da forma
como eu estava apresentando os assuntos, como eu estava gravando os vídeos. E aí, uma vez que eu já tinha essa desconfiança, não foi tão difícil eu silenciar o ego, silenciar a voz, né, desse pequeno eu, do falso eu, a voz do personagem, para sentir a voz do meu self. E aí juntei a desconfiança com o que eu fui identificando, e então eu vi que realmente estava faltando um ponto principal para que eu vivesse a minha essência e que eu pudesse transmitir as experiências, as explicações da forma natural e espontânea, que era a liberdade. Eu estava muito presa, né, como estava falando antes, muito presa a definições como que se deveria gravar. E aí, junta isso, certo, de se sentir presa, da liberdade ser um ponto predominante na minha vida. Eu nunca fui muito de estar seguindo regras, de estar seguindo condições, imposições sociais, certo? Para que eu pudesse atuar, né? Estar aqui na vida e buscar as minhas realizações. E aí, então, também nunca foi tão difícil essa conexão com o meu Deus interior, certo? E então juntei tudo isso a um outro ponto que eu trago agora aqui para vocês, que até então nunca tornei público assim, né? Eu disse, poxa, que judiação que eu tô fazendo comigo. Eu nunca tinha gravado vídeos assim, falando diretamente com vocês. Não, minto. Em 2019 foi 2018, agora eu me perdi. Eu comecei com umas amigas, né, que estavam me ajudando a gravar uns vídeos. Nossa, foi muito difícil gravar olhando para a câmera, né, abordar os assuntos. Foi muito difícil. Alguns ficaram no ar um tempo, mas depois, gente, eu apaguei tudinho, porque eu disse assim, não, essa não sou eu, não gostei disso como foi feito. E dei sequência depois aos encontros, né, online, que eu já expliquei, que são áudios, né, que tem lá no nosso canal, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Eu nunca tinha tornado público as minhas dificuldades de gravar. E a dificuldade maior nessa... Quer dizer, a maior dificuldade, né, nessa questão das gravações do vídeo e de apresentar um conteúdo dessa forma muito pré-definida, é que eu sou autista de grau de suporte 1, né? Aí como fala, simplificando, nível 1. E nós encontramos muitas dificuldades nisso. Então isso estava me angustiando muito, estar presa a uma condição que não era eu. Além de nenhum de nós sendo autista ou não sendo autista, certo? Não é interessante, né, que vivamos um personagem que corresponda às expectativas sociais, dirá uma pessoa que é autista e que tem as suas dificuldades para corresponder a essas expectativas. Eu até já considero, gente, um ponto a meu favor, né? Porque na minha condição, um autista não é igual ao outro, né? São diferenças dentro da própria diferença. E para mim, a liberdade é muito importante. Se eu não me sentir livre, se eu não me sentir espontânea, se eu não me sentir autêntica, não flui, nada flui, não acontece. E isso me deixa muito mal, e isso me deixa muito angustiada. E posso ter crises de choro, de ansiedade, por conta de que eu não estou funcionando como realmente eu sou. E então juntou tudo nessas 3 semanas.
essas questões do autismo, essas questões, né, de estar me sentindo presa, as dificuldades, vamos lá, deixa eu tentar ordenar aqui. Já que eu falei que quero que a coisa seja o mais natural possível, o mais espontânea possível, né? Deixa eu, então, não vou ter preocupação se estou falando certo, se estou falando errado. Vamos colocar aqui na ordem. Tinha a preocupação, né? O sentimento como autista, né? Estou me sentindo presa, não estou gostando disso, isso não está me fazendo bem. Não estou conseguindo olhar para a câmera dessa forma de apresentar um conteúdo muito milimetricamente forçado. Essa não sou eu, isso não está natural, isso não está legal para minha cabeça. Ponto 1. Ponto 2, né? De que eu já não me identifico mesmo, né? Como tinha dito, eu acho que desde que eu nasci, quem me conhece, minha família, né? Quem me acompanha desde que eu nasci, sabe que eu não sou de estar seguindo algumas regras sociais, algumas a gente tem que seguir, né? Porque nós vivemos em sociedade e ninguém ser livre não é fazer o que quer, né? É respeitar também a liberdade do outro. Então, existem regras sociais que nós precisamos respeitá-las. Não é nesse sentido que eu falo, mas de algumas imposições que você, para ser aceito na sociedade, você precisa seguir aquele passo a passo. Então, eu nunca fui dessa forma, né? E o outro ponto é que a prática do autoconhecimento, do autodescobrimento, que eu tanto falo, né? Que a gente tanto explica, que tanto conversa sobre isso para expandir a nossa consciência, para sermos nós mesmos. Então, eu fui juntando essas 3 coisinhas e aí cheguei agora nessa conclusão. Eu disse, não, quando eu saí para fazer minha caminhada, eu já tinha também um tempo que não estava fazendo a caminhada matinal, teve uma interrupção, isso estava me fazendo muita falta, não estava, como é que se diz, fazendo bem para minha cabeça também, porque caminhar de manhã, ver o sol nascer, sabe, gente, faz parte do meu hiperfoco. O hiperfoco é um termo muito utilizado, né, dentro do autismo. É aquilo que a gente dá muita atenção, que a gente se interessa, que a gente busca conhecer muito sobre aquilo. Esse hiperfoco, ele pode mudar ao longo da vida, certo? E podemos também ter mais de um. Eu tenho alguns, né? E um dos meus hiperfocos é ver o sol nascer, é conversar com o sol, é caminhar de manhã cedinho, quando o sol está nascendo. E aí houve uma interrupção, eu não estava fazendo essas caminhadas e isso também não me fez bem. Aí você imagina, eu não estava caminhando, eu não estava gravando como eu queria, eu não estava expondo os assuntos, né, como eu queria, como eu me sinto bem, eu não estava vivendo essa parte da minha essência, entendeu? E aí juntou tudo isso e que bom que eu cheguei a essa conclusão de trazer aqui para vocês a minha verdade. Essa sou eu. Então, como é que vamos ficar da agora por diante? Vamos ter mais vídeos de gravação externa. Depois, né, eu vou ver como é que vai estar esse aqui, porque eu não sei como é que vai sair. Gente, tem um canto de uns pássaros aqui. E aqui tem, assim, uma variedade enorme nesse Parque da Represa. Tem uma variedade enorme de aves. Então, tem uns cantos aqui maravilhosos. Eu não sei se vai sair aqui no áudio, né? Se vai dar para vocês ouvirem. Mas está sendo muito gostoso gravar aqui. Leve, natural, autêntica, espontânea, como eu gosto de ser, para que tudo flua, né? E então, vamos fazer conforme ficar nessa gravação. Vamos fazer outras gravações externas, outras eu posso gravar em casa também, não tem problema, só que será assim, o nosso bate-papo leve, descontraído, natural, certo? Eu vou passando as minhas experiências, vou até buscar compartilhar mais experiências, sair, né, daquela forma de estudo, como se eu estivesse dando uma aula, né? Eu não me sinto bem quando tá assim, nessa forma, eu não me sinto bem.
E aí vamos conversar dessa forma natural, dessa forma mais descontraída. E então vou deixar fluir, ser como tiver que ser. E como autista, né, que eu trago essa revelação agora aqui para vocês, eu vou respeitar o momento que eu tô me sentindo bem para gravar, que eu sinto que vai fluir, entendeu? Eu tinha dito assim, no primeiro vídeo, né, dessa série, que foram 13 com esse 14, né, lá no primeiro, que eu falei como ia recomeçar essa nova fase do canal e que ia estar publicando vídeos todas as terças-feiras. Foi outro ponto que eu não respeitei a minha individualidade. Aí eu disse, peraí, aí nessas 3 semanas, né, dessas reflexões, eu disse, peraí, por que eu fiz isso? Porque se eu tenho uma condição diferente dos outros, por que eu tenho que seguir como outros canais, que toda segunda tem vídeo, toda quarta, toda sexta? Se eu não consigo corresponder a isso, a essa obrigatoriedade, e então já me tira daquela liberdade. Então, foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu disse assim, mais um ponto de que eu não estou dentro da minha essência, dentro desse meu fator liberdade, que faz com que eu viva a minha essência. E então não tem mais compromisso de que toda terça-feira vai ter um vídeo. Então eu vou fazer gravações externas, ou gravações em casa, ou com o meu cachorro, né? ou no quintal da minha casa, como eu me sentir melhor, como eu sentir que vai fluir, que vai acontecer, que eu vou estar ali, né, com o aparato da espiritualidade, dos amigos espirituais, e que tudo flua naturalmente. E eu posso publicar numa segunda, eu posso publicar numa terça, numa quarta, no sábado, no domingo, tanto faz. Sendo dentro de uma semana, para que a gente não fique muito tempo, né, sem publicar nada também. E vocês ficarem esperando alguma coisa, certo? Então, toda semana vai ter um vídeo, certo? Toda semana. Tenho planos de gravar algumas reflexões, certo? Não sei ainda se essas reflexões serão áudios, se serão vídeos também. Caso aconteça de eu gravar essas reflexões, aí poderemos ter, então, 2 vídeos por semana. Um desses bate-papos sobre espiritualidade e consciência e o outro sobre uma reflexão, né? E por aí vai. Se surgir depois outra coisa, a gente conversa a respeito e postamos outro conteúdo, tá certo? O importante é que eu esteja dentro dessa que eu sou, livre. Que eu seja livre para trazer as melhores experiências para vocês da melhor forma possível. Aí sim, eu acredito que eu estarei contribuindo com o seu despertar, que eu estarei contribuindo com o seu processo de autoconhecimento, né? Tem até uma mensagem que eu já escrevi faz um tempão, eu não lembro bem de qual agora, que ela diz assim, né? E é assim, gente, eu não consigo lembrar, mas eu vou tentar. É mais ou menos assim: parte do que nós somos é aquilo que acorda dentro do outro. Não é o que ele pensa ao nosso respeito, é o que acorda dentro dele a partir de nós mesmos, né? Aí, e outra parte fala mais ou menos assim: não é que sejamos um exemplo a ser seguido, ou que devemos ser, né, um exemplo a ser seguido, mas que a nossa forma de viver leve o outro a descobrir a si mesmo. Então, é assim que eu quero a minha vida, é assim que eu quero conversar aqui com vocês, de forma que eu leve a descobrir a si mesmo. Não é seguir definições, né, pré-definições, conceitos de que todo mundo está fazendo assim, tudo deve ser assim, para que você se espiritualize. De forma nenhuma. Vamos conversar
dessa forma natural, compartilhando minhas experiências, fluindo, para que você descubra a si mesmo. Então, acredito que eu estarei contribuindo muito mais para o seu autodescobrimento. E você pode compartilhar comigo também as suas experiências. Me procure, converse comigo. Inclusive, sobre a questão do autismo, gente, o meu diagnóstico é chamado, tem um mosquitinho aqui, é chamado de diagnóstico tardio, foi um diagnóstico tardio. Então, eu passei uma vida inteira sem diagnóstico. E isso pode estar acontecendo com você, gente, porque é muito comum. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, tá tendo uma febre de autismo, todo mundo agora é autista. Não, não é que tá tendo uma febre de autismo, não é que tá todo mundo se tornando autista, que ninguém se torna autista. Nasce autista e continua sendo autista. Acontece que muitas pessoas, né, da minha idade, algumas até com mais idade, passaram uma vida inteira sem conhecimento disso, porque não se tinha conhecimento a respeito. E foi uma vida muito assim, tendo que obedecer essas regras, tendo que obedecer, seguir padrões sociais, e houve muito sofrimento, muito chororô, né? Muitas experiências que não foram felizes para muitas pessoas. Então, se você se identifica com isso, quiser conversar comigo a respeito, eu não vou estar gravando vídeos sobre isso. Eu não sou militante do autismo. Tem canais incríveis sobre o autismo, não sei dizer agora assim o nome deles, né, para sugeri-los, certo? Mas assim, que vocês podem, quem tem interesse, né, pode buscar, acompanhar, certo? Não é o tipo de conteúdo que nós vamos trabalhar aqui. Eventualmente, uma coisa ou outra, ao meu respeito, né, eu posso falar, como falei hoje, mas não teremos vídeos direcionados a isso, a esse assunto, certo? Mas se você quiser conversar comigo, me procura nos bastidores das gravações, me procura pelo Instagram, né, do Espiritualidade e Consciência. Se você também quiser, você pode deixar mensagem, né, aqui nos comentários do vídeo, certo? Pode deixar seu e-mail, podemos trocar algumas informações por e-mail. Eu estou aqui para contribuir, né, da melhor forma possível, dentro das minhas possibilidades, né, dentro do meu alcance, tá certo? Então, vamos juntos nessa caminhada de liberdade, de viver a nossa essência, né? Eu aqui, vocês aí, para então que a gente viva verdadeiramente em paz. Isso é paz, gente. E o que eu tô sentindo agora, eu tô, assim, quem me conhece sabe que eu tô segurando as lágrimas, porque é bem complicado quando você traz uma condição que é diferente das outras pessoas e nem tudo você será compreendido, porque eu até compreendo a dificuldade de algumas pessoas compreenderem alguns pontos nossos, porque é tudo muito interno e não, né, autismo é uma questão invisível. Então não tem corte, não tem sangramento, não tem atadura, né? Não tá assim na cara. E aí fica difícil para outras pessoas compreenderem o que se passa, né, dentro da gente, entendeu? E então, quando você começa a se libertar, que foi que eu fiz agora dentro desse aspecto, em outros já me libertei, em várias outras questões já me libertei, falando da questão de transmitir, né, o conhecimento sobre espiritualidade e consciência. Então, quando se tratando desse assunto, e que eu estava me sentindo presa, o que eu sinto agora de me abrir aqui com vocês nessa espontaneidade, tudo assim de uma forma muito natural, paz, essa leveza na minha alma. Eu vou encerrar esse vídeo muito, muito feliz. E não mais como aconteceu de outras vezes, né?
é assim, meu Deus, será que eu transmiti o conhecimento direitinho? Será que eu expliquei direitinho? Olha, faltou falar tal coisa. Será? E agora? E às vezes aquele assunto que faltou falar, as pessoas não percebem, né? Mas eu me prendia muito a isso. Por quê? Porque eu estava dentro de uma correspondência, uma expectativa social. Então, não estava sendo eu mesma. Quando eu não estava sendo eu mesma, então a gente sofre, a gente tem essas preocupações. E quando nós somos nós mesmos, quando a gente vive a nossa essência, essas preocupações não vão existir, porque é tudo tão verdade, é tudo tão natural, e que se esqueceu algum ponto do assunto, você só pensa assim, então, nossa, esqueci de falar tal coisa que era tão legal para as pessoas saberem sobre isso. No próximo vídeo vou buscar lembrar disso para transmitir para as pessoas. E é isso que vai acontecer agora. Eu quero, gente, sei que o vídeo está ficando muito, muito longo, mas eu vou fechar esse vídeo. Não, vamos fazer o seguinte, eu ia dar uma continuidade, certo? Ao nosso vídeo anterior, né, o de número 13, falamos sobre a obsessão, né, individual e coletiva. E aí ia falar como é que acontece, né, essa obsessão individual e coletiva, que tem a ver, ia pegar o gancho, agora tem a ver com essa parte de ser natural, de ser espontâneo, de vivermos a nossa essência. Aí eu ia pegar o gancho disso que nós conversamos agora e já emendar uma coisa com a outra. Mas eu vou fazer o seguinte, pensando melhor, vai ficar muito extenso. Aí no próximo vídeo, certo, eu vou conversar sobre isso. Aí eu digo, olha gente, de acordo com o que estava conversando no vídeo anterior, sobre sermos nós mesmos, a obsessão espiritual vai acontecer assim, 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 tá certo? Então a gente fica combinado que nosso próximo bate-papo, né, vai ser sobre como que acontece a influência espiritual e que sobe, né, de nível para a obsessão espiritual, individual e coletiva, certo? Para a gente compreender mais um pouquinho e a gente se proteger. E lá a gente vai ver, quando conversarmos sobre isso, como é importante esse estado de liberdade, de espontaneidade, de ser natural, de sermos nós mesmos, de deixar Deus viver em nós. Gente, é isso que eu estou sentindo agora. Deus está aqui, vivendo em mim. E como dizem, né, os nossos irmãos budistas, né, os hindus, Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E no próximo encontro a gente vai continuar nessa comunicação entre essências. Tá certo, meus amores? Então, paz. Essa paz que eu estou sentindo hoje aqui. Que bom. Paz. Paz para mim, paz para você, paz para a humanidade, paz para o Brasil, gente. Oremos, vibremos por nosso país, pelo mundo, tá certo? E até o nosso próximo encontro, com a bênção de Deus.